Os Cavaleiros do Zodíaco, sem dúvida nenhuma, foi um dos animes que mais fez sucesso aqui no Brasil. E como esse anime fez tanto sucesso, uma coisa muito comum é a gente ter o nosso cavaleiro favorito. E a gente sempre acha que o nosso cavaleiro favorito é o mais forte de todos. Foi então que eu decidi vir aqui, nesse vídeo, mostrar quem é o cavaleiro de bronze mais forte de todos. Será que ele é o seu cavaleiro favorito? E aí, meu povo e minha pova de toda a Galacta, aqui é o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Almanac do Rafa. Eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu assisto Cavaleiros desde que estreou lá na Rede Manchete, cara, nos anos 90. E sempre que eu converso com alguém, uma coisa muito comum é a gente conversar, tipo, falando dos principais feitos de cada cavaleiro e tal. E aí sempre tem aquela coisa da gente querer puxar sardinha pro nosso cavaleiro favorito, falando que ele é o mais forte de todos. Pensando nisso, eu decidi trazer aqui um vídeo mostrando quem é o cavaleiro de bronze mais forte. Não só quem é o mais forte, mas fazer um ranking do cavaleiro mais fraco para o mais forte. E eu fiz esse ranking baseado na Batalha das 12 Casas. Por que baseado na Batalha das 12 Casas? Não sei. Porque esse foi o melhor arco de todos. Tanto que tudo quanto é filme, jogo, sempre tem um arco das 12 Casas. Então agora, a única coisa que tá faltando aqui é você deixar o curtir nesse vídeo. Já deixa aquele curtir firmeza aqui para você levar seu cosmo. E se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para nós, se inscreva aqui, porque com a sua inscrição você vai conseguir atingir o 7º sentido e vai se tornar o cavaleiro mais forte de todos. Gente, obrigadão de verdade, ó. Você é incrível. E agora, sem mais enrolações, simbora para o ranking. Vamos ver agora quem é o cavaleiro de bronze mais forte de todos. Bom, para começar, eu vou dizer que o ranking vai ser só entre os 5 principais cavaleiros de bronze. Até porque os outros cavaleiros de bronze só aparecem tipo meia dúzia de episódios, não dá nem pra gente ter noção. E não é deles que a gente quer saber, a gente quer saber dos 5 principais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E em quinto lugar... E em quinto lugar está ele. Quem? O protagonista, Seiya de Pégaso. Ô Rafa, você tá de brincadeira, velho? O Seiya, que é o principal, que é o protagonista. Gente, na Batalha das 12 Casas, o Seiya não derrotou nenhum Cavaleiro de Ouro. Inclusive, eu fiz um vídeo já mostrando isso, que a gente conferiu casa por casa da Batalha das 12 Casas. Vou deixar o link por aqui em algum lugar, para depois vocês conferirem. Então, além de não ter derrotado nenhum Cavaleiro de Ouro, quando chega no final na sala do Grande Mestre, ele ainda não consegue derrotar o Grande Mestre, que na verdade era o Saga de Gêmeos. Ele mesmo dando aquele poder máximo dele, final, Cometa de Pégaso, ele só conseguiu soltar aquele poder com a ajuda dos cosmos dos outros 4 cavaleiros. E mesmo assim não foi suficiente para derrotar o Saga. Então, Seiya, se ferrou, velho. Você aí, tipo, no cartola dos cavaleiros, mano, você perdeu ponto, foi lá pra 5ª colocação. Aí eu já não posso fazer nada. Em quarto lugar. Gente, em quarto e terceiro lugar, eles estavam praticamente desempatados. Então eu usei um critério de desempate, que eu vou falar quando anunciar o terceiro lugar. Em quarto lugar está ele, que era um dos meus cavaleiros... E é, né, um dos meus cavaleiros favoritos, Yoga de Cisne. Ô Rafa, Yoga em quarto lugar? Vamos ver os feitos do Yoga. Na Batalha das 12 Casas, ele foi derrotado pelo Camus de Aquário, foi congelado, mas depois ele conseguiu enfrentar de novo, conseguiu uma revanche com Camus de Aquário, que por sinal foi o mestre dele. Na história original, ele foi treinado diretamente pelo Camus de Aquário. E nessa revanche lá na Casa de Aquário, ele conseguiu derrotar o próprio mestre, conseguiu atingir o 7º sentido, conseguiu atingir o zero absoluto e derrotou o próprio mestre. Então, gente, mesmo que o Yoga esteja aqui nesse ranking em quarto lugar, mano, o cara é monstro sagrado. O cara tem que respeitar, né não, produção? E foi graças a ele que os cavaleiros conseguiram passar da Casa de Escorpião. E o próprio Miro de Escorpião, depois de enfrentar o Yoga, viu que só sobreviveu por causa da armadura de ouro. Ele mesmo reconheceu que a armadura de ouro protegeu ele. Se ele não tivesse com a armadura de ouro, até com alguma armadura um pouco mais fraca,
ele teria sido derrotado pelo Yoga. Então Yoga, mano, você é monstro, velho. Em terceiro lugar, Shun de Andrômeda. Ô Rafa, você tá de brincadeira, velho. O Shun... Aquela cara de pamonha! Ele tá em terceiro lugar? Vou explicar o porquê. Na Batalha das 12 Casas, o Shun passou pela Casa de Gêmeos junto com o Yoga. E foi graças a ele que eles conseguiram sair daquela casa. Porque o Shun conseguiu passar a corrente dele pela armadura de Gêmeos, mano, tipo, atravessou um outro universo, outra dimensão, e a corrente dele chegou lá onde estava o Grande Mestre, que estava controlando a armadura de longe. E graças a isso que ele conseguiu quebrar a ilusão e conseguiu sair da Casa de Gêmeos. Mano, só aí já é um motivo pra gente respeitar o Shun. Além disso, ele também conseguiu derrotar o 12º Cavaleiro de Ouro, Afrodite de Peixes. E ele fez isso usando o golpe Tempestade Nebulosa. E esse golpe ele nem usa corrente, ele dá o golpe somente com Cosmo. Tanto é que o Shun, entre os cavaleiros, ele é o que tem o maior Cosmo. Beleza, Rafa. Mas o Yoga também conseguiu fazer os cavaleiros passarem por uma casa e também derrotou um Cavaleiro de Ouro. Então qual é o critério de desempate? O Yoga e o Shun tiveram basicamente os mesmos feitos. Porém, na Casa de Gêmeos, o Cavaleiro de Gêmeos mandou o Yoga para outra dimensão. E quem salvou o Yoga foi o Shun. Mano, se não fosse o Shun, o Yoga ia estar perdido em outra dimensão. Tipo, ia ter parado lá na terceira casa. E além disso, quando o Yoga foi congelado pelo Camus de Aquário, o Shiryu usou uma parte da armadura de Libra para quebrar o gelo que ele estava preso, e graças ao Cosmo do Shun que ele conseguiu voltar à vida. Ou seja, os dois tiveram basicamente os mesmos feitos, só que o Shun salvou o Yoga 2 vezes e o Yoga não salvou o Shun nenhuma vez. Então Yoga, desculpa aí, velho. Isso aqui é tipo aquele critério de cartão, sabe quando os pontos estão iguais no campeonato? É esse critério, é tipo, não, beleza, a gente fez a mesma coisa, mas eu te salvei 2 vezes. Em segundo lugar está ele, Shiryu de Dragão. Mano, Shiryu é monstro demais, velho. O Shiryu foi o primeiro dos cavaleiros a derrotar um Cavaleiro de Ouro. Mano, o cara foi até o Sekishiki, até a entrada do mundo dos mortos. E lá, pleno território inimigo, ele conseguiu derrotar o Cavaleiro de Ouro de Câncer, Máscara da Morte. Ah, Rafa, beleza, ele derrotou, só que a armadura de Câncer rejeitou o Máscara da Morte. Sim, e quando o Shiryu viu isso, o que ele fez? Tirou a própria armadura para igualar. E mesmo assim, sem armadura, contra um Cavaleiro de Ouro, ele conseguiu derrotar ele e ainda voltou do mundo dos mortos. Mano, só aí o Shiryu já merecia um prêmio, que o cara é monstro. Só que esse não foi o único Cavaleiro de Ouro que o Shiryu derrotou. Porque o Shiryu também conseguiu derrotar o Shura de Capricórnio. E não só isso, para derrotar o Shura de Capricórnio, o Shiryu usou um golpe proibido que fazia com que ele e o oponente dele viajassem até o espaço e fossem desintegrados lá. Só que quando estava chegando lá, o Shura já tinha admitido a derrota, mas quis salvar o Shiryu. E nisso ele passou a armadura de Capricórnio para o Shiryu. Não só isso, além de passar a armadura, ele também passou o golpe Excalibur. Ou seja, durante a Batalha das 12 Casas, o Shiryu vestiu a armadura de Capricórnio e ainda herdou o golpe Excalibur. Mano, Shiryu é monstro demais, velho. Isso faz com que ele seja o único cavaleiro a ter usado 2 armaduras de ouro diferentes. Mano, Shiryu nessa batalha o cara farmou a aura de um jeito que, pelo amor de Deus, velho. O cara é monstro sagrado. Foi o que mais derrotou o Cavaleiro de Ouro e ainda o único que usou armadura de ouro. Mano, e ainda ganhou um golpe, velho. Um golpe monstro ainda, de brinde. Cara, não. Shiryu tem meu respeito. E em primeiro lugar, não poderia ser outro que não ele. Ikki de Fênix. Ô Rafa, beleza, né? O Ikki é da hora, o cara é estilosão, mas, mano, o mais forte de todos, velho. Gente, vamos ver os feitos do Ikki na Batalha das 12 Casas. Primeiro, que o Ikki tá nem aí pra Saori, pros cavaleiros. Mano, o cara tá na dele, cara, mano, vou viver minha vida aqui de boas. Se eu quiser ajudar, eu ajudo. O cara é rebelde, né? O cara é punk, mano. Quando o Shun e o Yoga estavam passando pela Casa de Gêmeos, eles estavam presos pela ilusão de Gêmeos. Só que o Ikki, nesse momento, cara, ele tava lá numa ilha, no vulcão, lá descansando, se recuperando.
E é tipo, mano, o bagulho é mó longe, é mó quente. É tipo, é tão longe, tão quente que deve ficar lá perto do Piauí, tá ligado? Pra aqueles lados. Mano, de lá, se recuperando, descansando, só com o cosmo dele, ele conseguiu fazer o Saga de Gêmeos que tava lá no salão do Grande Mestre perder a concentração e quebrar a ilusão. Mano, o cara falou, eu aqui do Piauí vou expandir meu cosmo e o cara lá na Grécia já vai tremer na base. Mas, como se isso não fosse o suficiente, quando os cavaleiros chegaram na casa de Virgem, o Shaka acabou com os 4 sem nem abrir o olho. E é nesse momento que o Ikki chega para enfrentar o Shaka. E o Ikki consegue, mesmo abrindo mão de todos os sentidos dele, consegue levar o Shaka para outra dimensão. Mano, o Ikki levou o Shaka para uma outra dimensão, cara, para um lugar tão longe, que lá perto tinha uma placa escrito, divisa com o Acre. E a história dele não parou por aí, porque ainda no final, quando o Seiya tava lá todo estrupiado já no salão do Grande Mestre, não tava conseguindo nem ficar de pé, quem aparece de novo? O Ikki, mano. O cara voltou lá do Acre e saiu na trocação com o Saga, tipo, não quis nem conversa. O cara enfrentou o Saga de igual para igual. E foi indo, lutando, e mano, o cara capotava, tomava umas burdoadas, caía no chão e falava, não, o bagulho não acabou não. Oxi! E foi pra cima. E então, na Saga das 12 Casas, o Ikki enfrentou os 2 cavaleiros de ouro mais fortes. Ah, Rafa, não, beleza. Só que aí ele enfrentou o Shaka, enfrentou o Saga, só que ele não derrotou nenhum dos 2. Realmente, o Ikki não derrotou nenhum dos 2. Porém, o próprio Shaka de Virgem reconheceu que a luta dele contra o Ikki foi um empate. Ele considerou um empate, ele falou o seguinte, eu não fui derrotado, mas também não consegui derrotar ele. O Shaka não foi derrotado, mas o Ikki foi o cavaleiro que chegou mais perto de derrotar ele, fazendo o próprio Shaka considerar a luta como um empate. E gente, o Shaka derrotou os 4 cavaleiros de bronze de olhos fechados. Mano, ele nem abriu o olho. Já quando ele enfrentou o Ikki, ele lutou com o olho aberto. E a gente sabe que quando o Shaka abre o olho, é quando ele decide usar todo o poder dele. E então ele enfrentou o Ikki usando todo o poder dele. E ainda assim não conseguiu derrotar o Ikki. Gente, o Ikki é monstro demais, velho. O cara é monstro sagrado. Uma salva de palmas aí pro Ikki. Ah, Rafa, só porque ele empatou com o Shaka de Virgem significa que ele é o mais forte dos Cavaleiros de Bronze? Gente, o cara empatou com um cavaleiro que derrotou os 4 de uma vez, sem nem abrir o olho. Mano, significa que ele tem a força para derrotar os 4 de uma vez. Tipo, matemática básica, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E este é o ranking dos Cavaleiros de Bronze, do mais fraco para o mais forte. Mas agora, gente, eu quero saber de você. Concorda com esse ranking? Ou não concorda nem discorda, muito pelo contrário? Aproveita, já comenta aí, na sua opinião, como deveria ser o ranking dos Cavaleiros. Então, meu povo e minha pova de toda a Galacta, por enquanto é apenas o Wilson e nos vemos nos próximos vídeos, porque aqui a nostalgia bate forte. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!